Oi, eu sou Marcos, psicólogo e neuropsicólogo. Hoje eu vou falar para você que é mãe, enfermeira, assistente social ou que de alguma forma lida com crianças e bebês. Eu vou falar sobre como se dá o desenvolvimento emocional do bebê e da criança. Aliás, eu vou falar sobre o desenvolvimento emocional do ser humano. Bom, quem já viu um bebê sabe que ele requer muitos cuidados, principalmente nos primeiros meses. E isso é algo específico do bebê humano. Porque se você for olhar outras espécies, você vai ver que elas requerem algum cuidado no início, mas logo elas já estão aptas para saírem explorando o mundo e andarem. Já o bebê humano, ele depende totalmente da mãe para isso. A única coisa que ele consegue fazer é chorar quando ele sente algum desconforto. E aí a mãe que está lá atenta vai e oferece o que ela acha que deve oferecer para o bebê, seja a amamentação, troca de fraldas, ah, colocar uma roupinha mais quente ou tirar a roupinha porque está muito calor. Então, tendo em vista essa característica especial do bebê humano, a gente pode dizer que o bebê humano, nos 3 primeiros meses, ele vive um momento de dependência absoluta. E como o próprio nome diz, ele depende totalmente do cuidador. Eu poderia falar aqui o porquê acontece isso especificamente com o bebê humano, por que ele nasce tão desamparado e precisando dos cuidados do ambiente externo, diferentemente das outras espécies. É que o cérebro humano tem uma arquitetura muito complexa e precisa de um tempo maior para se desenvolver. Por isso, essa tarefa vai continuar depois do nascimento. Ou seja, o bebê humano ele nasce com o cérebro prematuro e vai continuar a maturação após o nascimento, com os cuidados do ambiente. Devido a todo esse nível de dependência que o bebê humano tem do ambiente, o bebê não sobreviveria se não tivesse cuidados nesse início. E a mãe, ela é preparada a nível biológico para suprir essas necessidades do bebê. Porque a gravidez e a própria lactação fazem com que sejam liberados hormônios na mãe que a deixam num estado de preocupação extrema com seu bebê. Ou melhor, um estado de preocupação especial. E que, na minha linha teórica, a linha teórica que eu me baseio, nós chamamos de preocupação materna primária. Esse estado que a mãe se encontra durante os primeiros meses de cuidado com o bebê. E esse estado faz com que a mãe se torne totalmente devotada a seu bebê. Então ela passa a dormir mal, a deixar seus afazeres de lado para atender o bebê o mais rápido possível. E essa dedicação da mãe para com seu bebê nesse início é muito importante para o desenvolvimento do próprio bebê. Porque o bebê, nesse momento, não tem compreensão do que está dentro e do que está fora dele mesmo. Então, estados de, por exemplo, fome, desconforto gerado pela fome, podem ser extremamente angustiantes para o bebê. A sensação de fome pode, por exemplo, soar de forma tão estranha para o bebê quanto um barulho de um trovão. E o que pode acontecer é que, se esse bebê que não tem compreensão do que se passa com ele, for exposto repetidas vezes a essas situações em que ele fica exposto a essas sensações que ele não compreende, que ele não sabe o que é, pode levar ao que a gente chama de uma quebra na continuidade do ser. Não é o objetivo desse vídeo entrar nessas minúcias teóricas, mas basicamente dá para a gente compreender que essa quebra na continuidade do ser é um trauma. Mas claro, não é necessário e nem bom para o bebê que a mãe seja perfeita, porque o bebê tem alguma capacidade de suportar as falhas. O importante é que a mãe seja suficientemente boa, nem mais nem menos. Em um momento ou outro, demorar para atender o choro do bebê não necessariamente vai ser traumático para ele. Vai se tornar traumático se essa situação se repetir várias e várias vezes e isso se tornar um padrão no cuidado desse bebê. É uma tarefa muito árdua para a mãe, mas ela pode, e é bom que possa, contar com o apoio do pai. Bom, esse é um ponto. O bebê ele é absolutamente dependente no início.
e precisa dos cuidados da mãe ou de outro cuidador para se desenvolver de forma saudável. Outro ponto é o seguinte: o bebê tem momentos de tranquilidade e momentos de excitação. Então, em alguns momentos, ele está lá, agitado, balançando as perninhas e os bracinhos, dando socos, chutes. Em outro, ele está descansando ou mesmo dormindo. Esses diferentes estados do bebê têm uma importância, tem sua importância, cada um deles, no desenvolvimento emocional do bebê. E a mãe, que é especialmente habilitada para reconhecer esses estados e entrar em sincronia com esses estados, vai prover o que o bebê necessita em cada momento. Então, no momento em que ele estiver mais agitado, a mãe pode ir lá e prover alguma interação com o bebê, e no momento que ele está mais tranquilo, deixá-lo descansar. Esses movimentos que a mãe faz para atender às necessidades do bebê nesses diferentes estados, a gente dá o nome de adaptação ativa. É uma adaptação ativa porque não necessariamente a mãe vai ficar totalmente passiva aguardando o surgimento desses estados no bebê. Por exemplo, no momento em que ele estiver lá tranquilo, descansando, e ela perceber que ele pode estar numa posição um pouco desconfortável, ela pode ir lá, de acordo com sua própria percepção, e mudar o bebê um pouco de posição para uma posição mais confortável. O oposto da capacidade da mãe de se adaptar a esses diferentes estados do bebê seria, por exemplo, quando ela tenta oferecer alguma coisa para o bebê quando ele não está, na verdade, muito afim daquilo. Por exemplo, quando ela tenta enfiar o seio na boca do bebê sem que ele esteja muito com vontade. Comportamentos desse tipo a gente vê até mesmo em maternidades, quando as enfermeiras que veem um bebê que mama com um pouco mais de dificuldade ou tem um apetite menor, elas vão lá e ficam tentando a todo custo colocar a mamadeira ou o seio da mãe na boca do bebê. Isso pode não ser totalmente saudável para o desenvolvimento emocional do bebê, porque possibilitar que o bebê busque o que ele necessita a partir de um próprio movimento, a partir de um movimento próprio, é essencial para que ele possa se desenvolver emocionalmente, amadurecer emocionalmente e conquistar outras capacidades emocionais no futuro. Sem querer entrar muito nessa questão teórica, possibilitar que o bebê possa conquistar as coisas que ele necessita a partir de um movimento próprio vai ser responsável, por exemplo, pela sensação que o ser humano tem de que a vida é real e de que ela vale a pena. Bom, posto esse ponto sobre os diferentes estados de um bebê, eu quero falar sobre a agressividade que um bebê pode demonstrar. Alguns movimentos do bebê podem ser interpretados como agressivos, como, por exemplo, quando ele mama de uma maneira mais vigorosa ou mesmo morde o seio da mãe. Mas esses atos não devem ser vistos como agressivos. Esses atos são simplesmente frutos do estar vivo do bebê. O bebê está simplesmente exercitando a sua vitalidade e não tem intencionalidade de agressividade nesses movimentos, até porque o intelecto dele ainda é muito rudimentar. Claro que a mãe sente dor quando ela é mordida no seio pelo bebê, e é bom que ela seja capaz de demonstrar que sentiu essa dor. Mas não é muito saudável que ela revide esse ato do bebê como se tivesse sido intencional da parte dele, porque, como eu já disse, não é intencional. Bom, agora falando um pouco sobre os cuidados físicos que a mãe oferece para o bebê, é natural que a mãe segure seu bebê de forma delicada e segura, firme. Além do ato de segurar seu bebê, a mãe também executa outros movimentos, como, por exemplo, na hora de trocar a fralda, ela manipula o corpo do bebê, levantando perninhas, virando ele de um lado para o outro. Todos esses cuidados físicos permitem que o bebê tome contato com o próprio corpo e, digamos assim, se aposse desse corpo e entenda que aquele corpo pertence a ele, que aquele corpo, aliás, é ele mesmo. Além disso, esses cuidados são muito importantes para que o bebê comece a se localizar temporalmente e espacialmente.
A previsibilidade desses cuidados, ou seja, a capacidade que a mãe tem de manter esses cuidados de uma forma constante, sempre abordando o bebê da mesma forma, sempre manipulando o bebê da mesma forma, segurando ele sempre da mesma forma. Tudo isso estabelece um ritmo, e esse ritmo que é responsável por gerar uma sensação no bebê que é a sensação de previsibilidade. A previsibilidade dos cuidados ambientais é muito importante para o bebê. Porque quando o ambiente é previsível, isso gera uma sensação no bebê de que esse ambiente é confiável. E esse ambiente sendo confiável, o bebê pode relaxar quando ele precisa e ser ele mesmo. Bom, voltando um pouco lá no início, quando eu disse que a mãe biológica está especialmente habilitada para cuidar do seu bebê, isso não significa que outros cuidadores não possam executar essa tarefa. No caso, por exemplo, quando a mãe biológica está afastada por algum motivo. Estudos recentes de neuroimagem têm mostrado que o cérebro do pai funciona de uma forma diferente do da mãe, mas igualmente especializada para a tarefa. O mais interessante é que, quando esse homem é o cuidador principal do bebê, o seu cérebro tem um funcionamento muito similar ao da mãe biológica. Ou seja, a questão não é tanto sobre o sexo do cuidador, mas sim sobre a posição que ele ocupa no cuidado, ou seja, se ele é o primeiro cuidador ou o segundo cuidador. E o mesmo vale para casais homoparentais. Então, os cuidados oferecidos para o bebê no início são fundamentais para um desenvolvimento emocional saudável. Claro que podem haver outros fatores, como genéticos, mas o meu foco de estudo é na influência ambiental. Eu quero ressaltar que as informações que eu estou passando nesse vídeo sobre os cuidados com o bebê e sobre o entendimento teórico que eu tenho acerca do desenvolvimento emocional do bebê não devem ser tomados de forma alguma como um manual de como cuidar de um bebê. Porque somente a mãe ou o cuidador que sabe a melhor forma de cuidar de seu filho. Parafraseando Winnicott sobre esse ponto, ele nos disse: "Eu não posso te dizer o que fazer, mas eu posso te dizer o que tudo isso significa." Bom, por hoje é isso. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. No próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre o desenvolvimento do bebê a partir do aproximadamente 3º mês de vida. E deixa aqui embaixo seus comentários, sugestões, dúvidas ou inquietações. Além disso, as referências que eu usei para fazer esse vídeo estão na descrição. Até a próxima!